Boa noite, hoje são 16 de dezembro de 2021 e vamos para a nossa última aula deste curso, tá? Vamos vencer os mais de 500 slides, né? Né? Vocês acharam que não ia dar conta, né? Falaram assim, ela está louca que ela vai conseguir vencer isso em 9 dias. Agora é ler tudo, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar do finalzinho do CTN, né? Das garantias e privilégios do crédito tributário, da dívida ativa, da certidão negativa, dos poderes e deveres da fiscalização. É uma matéria bem simples, bem tranquila, não tem muita polêmica, tá? Então vamos lá. Garantias e privilégios do crédito tributário. Primeiro, vamos pensar com relação à garantia. O que acontece? O fisco ele tem que ter garantias de que ele vai receber o tributo, não é verdade? E as garantias deles, por exemplo, são maiores lá do que no direito privado. Então, o que acontece? O que esse artigo fala? Né? Que não pode haver exclusão de garantias, bem como não muda a natureza jurídica. O que significa não mudar a natureza jurídica? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que seja feita uma lei de parcelamento e que para você conseguir aderir a esse parcelamento, você tem que dar um bem em hipoteca em favor do fisco. Vamos imaginar isso. E aí? Aquele vai ser um crédito hipotecário ou continua sendo um crédito tributário? Continua sendo um crédito tributário. Não muda a natureza jurídica. Continua utilizando todas as regras, tudo que a gente aprendeu aqui. Não vira um crédito da esfera civil. Vocês estão entendendo? Continua. Então, esse é um primeiro foco com relação a garantias. Pode ampliar essas garantias, porque aqui no CTN a gente tem algumas. Pode vir leis e ampliar? Pode, não tem problema nenhum. Recentemente, né, de uns anos para cá, o que a gente tem visto muito é o quê? Protesto, certo? Então, o que acontece? Você está devendo o fisco. O que o fisco pode fazer? Ele pode, se tiver uma lei permitindo, ele pode protestar lá no cartório, sujar seu nome lá no cartório. Isso é um meio muito eficaz para receber. Vocês estão entendendo? Isso está surtindo muito efeito, porque às vezes a pessoa ela não precisa de certidão negativa lá do ente tributante, mas ela precisa que no protesto esteja limpo. Então, isso surte muito efeito, principalmente para receber aquelas quantidades pequenas. Vocês estão entendendo? Então, isso para o fisco é maravilhoso. Pode, sem problema nenhum. Já tiveram discussões com relação a isso e os tribunais já falaram, não tem problema, pode criar outras garantias. Não precisa de lei complementar para trazer essas outras garantias. Então, protesto totalmente permitido, sem problema nenhum, tá? O que acontece? O que acontece? O que esse artigo está falando? Primeiro, vamos entender na área civil, né? Na área civil. Por exemplo, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E eu trabalho para esse sonho junto com a planilha do Emerson, né? Utilizando a planilha do Emerson. O meu sonho é que a Alice, aos 18 anos, ela tenha uma renda dela. Meu sonho é que ela tenha, por exemplo, a gente já tem um prédio com kitnets para a gente, meu sonho é que quando ela tiver 18 anos, ela tenha o dela. Por quê? Porque a pessoa só é livre quando ela tem o próprio dinheiro. E aí, ela tendo aquele dinheiro para ela viver para o básico, e o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser artista. Vai lá, dinheiro e teto para comer, você vai ter para o básico. Então, você faz o que você quiser, vai ser feliz, porque trabalhar é chato. Você trabalhar num negócio que você não gosta, isso você está entendendo? Você tem que trabalhar para comer é foda, cara. Trabalhar para comer é foda, né? Então, eu não quero isso para ela. Eu quero que ela trabalhe por gosto. Agora, se ela quiser ter carrão, casona, não sei o quê, aí ela que se vire.
mas o mínimo de subsistência eu quero já dar para ela em vida, não deixar depois que eu morrer. Só que eu não sou besta. Eu vou colocar o negócio no nome dela, mas eu quero colocar um monte de cláusulas. É lógico, não sou besta, eu não sei se ela vai querer cheirar a porra do negócio. Não sei, tô trabalhando, tô educando para que isso não aconteça. Mas a gente não sabe. Então eu quero doar esse prédio para ela e eu vou colocar cláusula. Eu vou colocar cláusula de inalienabilidade. Ela não vai poder vender. Vocês estão entendendo? Ela não vai poder vender. Eu quero colocar cláusula de impenhorabilidade. Ela não vai poder dar essa casa em hipoteca, ela não vai poder hipotecar esse prédio, ela não vai poder ser executada com relação àquele prédio. E eu quero colocar uma cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Por mais que ela arrume um louco ou uma louca, que eu não sei, e resolva casar em comunhão universal de bens, né? O que acontece? Não vai comunicar. Porque vocês sabem, né, que comunhão universal de bens, tudo que vier como vier, mistura tudo, depois racha. Só que se você coloca uma cláusula de incomunicabilidade, mesmo que casar por comunhão universal de bens, não vai comunicar. Ou seja, tá vendo que ela vai estar amarrada? Aquele troço ela vai ter até o dia que ela morrer? Ah, mas e se ela precisar vender, acontecer alguma coisa? Ela vai ter que ir para a justiça, provar por A mais B que ela precisa muito, ela precisa de autorização judicial para poder mexer nesse imóvel. Senão vai ficar com ela o resto da vida. Beleza? E aí o que acontece, por exemplo? Numa cláusula de impenhorabilidade, se ela contrair uma dívida civil depois da cláusula, vocês estão entendendo? Depois da cláusula ela contrai uma dívida civil, essa pessoa sabe que ela não tem patrimônio, porque tudo isso está na escritura do imóvel. Tudo isso está lá, sabe? Então, essa pessoa que está emprestando dinheiro para ela, ou está fazendo um negócio para ela, sabe que aquele bem não vai poder garantir a dívida. Isso é pacífico. Mas será que todas essas cláusulas têm valor para o fisco? Será que essas cláusulas resguardam ela de dívida do fisco? Não, né, gente? Porque senão seria fácil pra caralho, né? Já pensou? Tudo ia virar. A gente ia onerar, trazer cláusulas de impenhorabilidade em todos os bens. Aí a gente se resguardava do fisco. Então é isso que esse artigo quer dizer. Pouco importa se tiver essas cláusulas. Pro fisco, regrona geral, isso não fede nem cheira. Isso são para as obrigações cíveis, salvo quando a lei declara como absolutamente impenhorável. Aí, quando a lei traz que aquele bem é absolutamente impenhorável, aí sim isso serve para o fisco também. Mas por mera vontade, lembra? Convenções particulares pode modificar a lei? Não pode modificar o sujeito passivo, também não pode mudar as garantias do crédito tributário. É a mesma lógica, nós somos regidos pela lei aqui no direito tributário. Não, mas pode perguntar. Uhum. Hã? Eu posso. Eu blindei. Eu posso retirar, posso retirar, entendeu? Sem que ela entre na justiça, eu posso retirar, porque como eu coloquei, eu posso retirar, porque é uma doação que tem condições, entendeu? E essas cláusulas são tidas como condições, aí eu posso retirar sim. Então, não. No falecimento, não. Não, só quando ela falecer, eu morro, continuam as cláusulas. Você entendeu? Isso, agora quando ela morrer e tiver os herdeiros dela, aí a cláusula some. Entendeu?
Continua. Vai ter que entrar na justiça se quiser se desfazer. E praticamente não consegue. Porque ela só, assim, não só, né? Só se ela comprovar que ela precisa vender por causa de uma doença, por causa de uma coisa, tal, tal, tal. Ou sabe o que ela tem que fazer? Ela tem que mudar para outro bem. Tipo assim, olha, eu tô com esse predinho aqui com 5 kitnets. Excelência, eu quero comprar um que tenha 10. Aí sabe o que faz? O juiz autoriza, mediante aquele com 10, só que aquele com 10 continua com as cláusulas. É massa isso, é massa, é muito massa. Entendeu? Vai, agrega. Não, não tem, não tem. Uma que é falta de conhecimento, bem isso. Duas, porque é caro, porque cada cláusula dessa você tem que pagar no cartório, entendeu? Mas eu já vi. Mas é raro, mas eu já vi. Tá? Belezinha? Conseguiram entender? Mas para o fisco não fede nem cheira, tá? Não fede nem cheira. Aqui, a lei de execução fiscal falando a mesma coisa, mais uma lei da lei da execução falando mais uma coisa. O que a gente tem que costuma cair com o que é impenhorável? O bem de família, certo? O bem de família. Regrona geral, o bem de família, ele é impenhorável. Por quê? Porque está atrelada ao nosso direito, à nossa garantia fundamental à moradia. Então, a nossa casa é sagrada. Essa é a ideia, tá? Um terreno baldio não é bem de família. Você tem que ou morar nessa casa, ou alugar e pagar o aluguel de outra casa para ser bem de família. Mas esse bem de família, porque nós temos dois tipos. Nós temos o bem de família legal, que é o único imóvel que você tem, a única casa que você tem, ou tem o bem de família convencional, que aí entra igual eu estava falando lá, você pode transformar tudo em bem de família, sabe? São outras cláusulas no sentido de resguardar e transformar em penhorável, mas para o direito civil, para o direito tributário não. Então, regra geral, aqui para o direito tributário, o imóvel, a casa, bem de família é impenhorável, salvo, igual a colega falou, salvo se nós estivermos diante de um IPTU. Vocês estão entendendo? Salvo. Está aqui, ó. Para a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, aquela taxa de coleta domiciliar de lixo, o imóvel pode ir a leilão. Por causa de uma contribuição de melhoria, o imóvel pode ir a leilão. Por causa do IPTU, o imóvel pode ir a leilão. Alice tá, né? Vamos usar a Alice como exemplo, tem lá o bem de família dela. A Alice está devendo imposto de renda. Pode ir a casa e a leilão? Não. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? O bem de família não pode ir a leilão, regra geral com relação aos tributos, salvo os tributos do imóvel. Então, está devendo imposto de renda, está devendo contribuição previdenciária, está devendo, sei lá, o que for. Não vai a leilão. O bem de família, ele é resguardado. Também é uma exceção, Aqui a gente tem um rol, é que eu não trouxe todo o rol, entendeu? Mas é outra exceção. Por quê? Porque é uma dívida do imóvel. Ah, e eu tenho a casa financiada lá para a Caixa Econômica. Vai a leilão, sim, entendeu? Por que isso daqui está em vermelho? Porque vocês têm que tomar cuidado, às vezes, dependendo da prova que vocês estiverem respondendo, o que acontece? Antigamente, antes de 2015, porque foi revogado, a casa podia ir para leilão para quitar os débitos trabalhistas do doméstico. Você está entendendo? E olha só, sabe que na época de quem que foi revogado isso? De Dilminha.
Partido dos Trabalhadores fudendo os trabalhadores. Massa, né? Ai, que horror, né? O que acontece? Então, antes era assim. Nossa, a gente tinha vários exemplos, era muito interessante. Eu tenho a minha casa, e aí, lá na frente da minha casa, na garagem da minha casa, eu faço um espetinho. E contrato uma pessoa para me ajudar no espetinho. Aquela pessoa que eu contratei, por mais que o espetinho está na varanda da minha casa, ela é trabalhador doméstico? Não. Tem cunho empresarial. Você está entendendo? Tem cunho empresarial. Então, para quitar as dívidas daquela pessoa que trabalha no espetinho dentro da minha casa, ou a pessoa que me ajuda, que eu faço bolo para fora, ela só me ajuda com questão de fazer bolo para fora, não podia ir a leilão. Mas já para o doméstico, que não tem cunho lucrativo no sentido empresarial, vamos falar assim, poderia ir a leilão. Hoje, independentemente, não vai a leilão em qualquer caso trabalhista. Tudo bem? Certo? Não vai. Assim, não é para ir, mas na prática eles mandam. E depois você não consegue desfazer. Mas isso a gente conversa lá fora, que não é o foco. Beleza? Tudo bem? Então, esse é a regra. Então, para vocês, o que cai? Cai essa questão do IPTU mesmo. Eu trouxe isso daqui só porque, às vezes, como mudou, vocês podem encontrar uma questão e ser levado a engano. Hã? Sim, sim. Aí você vai ter que alegar que é bem de família, né? Só que no trabalhista, por exemplo, eu tenho o caso que é de papai, certo? Papai. A única coisa que mamãe tem no nome, e eu nem sabia que estava no nome dela ainda, foi uma casinha que ela recebeu de herança que vale uma merreca, lá no interior de São Paulo. Não, o valor dela é 200 mil. E a dívida é milionária. Entendeu? Tipo, não salda nem a unha. Tipo assim, não vai refrescar a vida de ninguém. E aí o que acontece? Tem aquela casinha e eles alugavam uma casa aqui em Cuiabá para morar aqui. E aí penhorou. E aí eu fui alegar bem de família, né? O único imóvel, tal, bem de família. O juiz futricou a minha vida. E aí o juiz, na decisão, falou que ele não ia considerar o bem de família, porque como os executados tinham uma filha professora e advogada, e meu dever era sustentar eles, então eles não precisavam do bem de família. Você entendeu? Tipo assim, aí começaram a falar que não comprovou que era bem de família, apesar de trazer tudo trem de cartório, não comprovou. Mas não comprovou. Falei que não comprovou. Recorri, fui para tribunal, não comprovou, ponto. Tá todas as provas lá, mas não comprovou. Essa casa já foi a leilão 300 mil vezes, mas ninguém arremata. Entendeu? Enfim, uma coisa é a lei, outra coisa é a prática. Tá? Pronto, já contei o que era para contar lá fora, já desvirtuei. Beleza? E aqui a gente tem súmulas com relação a isso. Falando o quê? O que pode mais cair para vocês, depois vocês leiam, é aqui a vaga de garagem. Isso aqui está meio na moda. Porque assim, isso aqui a gente já sabe, né? Que mesmo que locado o imóvel para terceiro, continua sendo bem de família. O que é família? Não necessariamente. Você entendeu? O conceito de família hoje, ele é extremamente amplo. Você é uma pessoa sozinha no mundo. Você não é sua família? Você está entendendo? Então, assim, ampliou-se o conceito. Então, mesmo as pessoas solteiras, aqui, mesmo o imóvel de uma pessoa solteira, uma pessoa separada ou uma pessoa viúva, se aquele é o único imóvel, aquilo é um bem de família. Tá? Aquilo ainda continua sendo um bem de família. Agora, às vezes você tem garagem a mais, não tem? Que tá uma coisa, às vezes você compra lá
o apartamento que já vem com uma garagem. Aquele lá não, aquele lá está junto. Mas depois você não compra, às vezes, uma outra garagem, não está em uma matrícula, uma escritura diferente, aquela garagem? Tá. Aquela garagem não é bem de família. Aquela garagem pode ir a leilão, tá certo? Ela pode ir a leilão, que é o que está escrito aqui. É o fiador. Isso. Aqui também, você é fiador? Né? É aquela coisa, eu sempre falei, né? E eu já perdi amizade por causa disso. A pessoa vem pedir para ser fiador, tal, eu prefiro ficar vermelha, com vergonha de dizer não, do que ficar vermelha depois com raiva. Né? Então, o fiador também é exceção. Se você é fiador de um imóvel de para outra pessoa alocar e ela der o tombo e você só tiver aquela casinha para você morar, aquela casinha vai responder. Ó que louco, ó que louco, ó que louco. Eu tenho a minha casa e eu alugo outra casa. Se eu não pagar aquele aluguel, essa minha casa não vai a leilão. Agora, a casa do fiador vai. Então, pensa muito bem antes. Hã? Depende. Na realidade, é assim. A aula de direito civil. Na realidade, é assim. Na realidade, a responsabilidade do fiador perante a lei, ela é subsidiária. Primeiro, você tem que cobrar o locatário, para depois cobrar o fiador. Contudo, no direito civil, a gente pode brincar com esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? O fiador, ele abre mão de ser responsável subsidiário e vira responsável solidário. Na maioria dos contratos, podem prestar atenção, tá lá, eu não lembro o artigo, tá? Porque não é minha área, assim. Mas tá lá assim, que o fiador fala assim, que ele renuncia ao direito do artigo X do Código Civil. Ao ele falar isso no contrato, ele vira responsável solidário. Então, por isso que a pessoa acaba cobrando primeiro o fiador. Você entendeu? Porque é lógica, né? Eu vou cobrar primeiro o fiador, porque o fiador vai dar a mão para mim para a gente cobrar quem é o verdadeiro da dívida. Certo? Tá? Presunção de fraude. Isso aqui cai muito em concurso público. Cai muito. A pessoa está devendo. Eu nunca aconselho a ser feito isso para os meus clientes. Nunca. Quando eles vêm perguntar para mim, eu falo, não pode, isso é pecado. Não faça isso. Entendeu? O que acontece? A pessoa está devendo, ela sabe que vai vir o credor atrás dela, ela se desfaz do patrimônio, não é mesmo? Normalzão isso, não é? Normal. Ou ela vende, ou ela doa, ela passa para outra pessoa, papapá, certo? Isso mesmo. Aí o que acontece? Só que depois de inscrito em dívida ativa, após o crédito tributário estar inscrito em dívida ativa, presume-se que aquela alienação, aquela venda ou aquela doação é fraude. Tudo bem? Essa é a regra. Salvo se a pessoa tem outros patrimônios. Então, vamos imaginar o seguinte. O crédito tributário que ela está devendo, 400 mil. Ela tem um imóvel que ela vende. Depois da inscrição em dívida ativa, é fraude? Não é, porque ela ainda tem bem suficiente. Vocês estão entendendo? O problema é quando perder tudo isso daqui. Então, gente, e aqui na questão de tributária é tão séria, mas é tão séria isso, que o que acontece? No direito civil, sabe? No direito civil é assim. Antes da execução fiscal, é fraude contra credores. Antes da execução, perdão, né? Execução fiscal na esfera civil. Antes da execução, é fraude contra credores. Então, se eu me desfizer e burlar um credor privado, ele vai ter que entrar com uma ação pauliana,
sabe? E aí ele vai ter que demonstrar que aquela pessoa que adquiriu, ela está com má fé, para poder desmanchar o negócio. Aqui no direito tributário, não. Aqui no direito tributário, eles vão buscar o bem na mão de quem tiver. Foda-se se a pessoa que comprou estava de boa fé. Foda-se. Por isso que você vai comprar um imóvel, muitas pessoas, infelizmente, o que elas fazem? Pede a capivara lá no município, só para ver se está devendo IPTU. Mas não, você tem que puxar o nome da empresa do sujeito. Por exemplo, o imóvel está na pessoa física? Tá, mas ele tem empresa? Tem. Você vai precisar de certidão negativa de tudo. Se ele não tiver certidão negativa da empresa e dele, gente, não caiam nessa. Não comprem esse imóvel, porque o risco de você perder é gigantesco. E é o seguinte, quando o juiz declara a fraude aqui, na execução fiscal, vai lá direto e vai, captura o seu bem e traz para o processo, penhora ele. Não adianta você espernear que você estava de boa fé. Sabe por que não adianta? Porque o juiz vai falar para você, quem mandou você não ter sido prudente? Quem mandou você não tirar todas as certidões em nome da pessoa? Quem mandou você não se resguardar? Estava vendo que estava devendo fisco, por que você foi se meter com esse imóvel, caralho? O juiz vai falar isso, essa é a lógica. E outra coisa que eu aconselho vocês, porque isso daí muitas vezes não está na escritura do imóvel. Você tirou essas certidões negativas, sabe? Está tudo negativo na esfera federal, municipal, no nome da pessoa, não só no nome do imóvel, no nome da empresa da pessoa, no nome da pessoa. Você tirou essas certidões em tudo. Esse é um troço que você tem que guardar para sempre. Essas certidões, junto com a pastinha que você faz do imóvel, com a matrícula, tudo, coloca aquelas certidões ali, é para sempre. Porque se acontecer alguma coisa, o que vai te salvar é aquilo que você fala, olha, eu estava de boa fé mesmo aqui, ó, eu tirei, disse que não devia nada, e agora? Sabe? Então, isso salva você. Se não, você está ferrado. Não tem o que fazer. E aqui, diferentemente do direito civil, que tem que fazer uma ação própria, né? Tal, não, é decidido na execução fiscal. É decidido na execução fiscal. E pouco importa a boa-fé. Porque aqui não se aplica, não se aplica a súmula 775. A FGV já pediu isso aqui várias vezes. Não se aplica. Porque lá no direito civil, o reconhecimento da fraude à execução depende de registro de penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Aqui no direito tributário não precisa ter registro da penhora do imóvel e aqui não precisa da demonstração da má-fé. Aqui pouco importa. Foi inscrito em dívida ativa, não reservou bens, é fraude. E não tem o que fazer. É fraude. E aí depois você se vira com o cara que te vendeu lá na esfera civil, ou seja, você está lascado. Tá? Muito cuidado com isso na prática, tá, gente? Por ato administrativo mesmo. Assim, administrativo que eu digo, já está na justiça, e aí ele pede para os cartórios mandar as informações, tudo. Aí ele sabe, e aí lá na matrícula daquele imóvel está lá descrito quem que era o antigo vendedor, tal, quem que era o vendedor, que ele faz todo esse rastreio. Entendeu? Mas não precisa de autorização judicial para fazer isso, ele faz sozinho. Oi? Não, você está falando buscar o bem e penhorar? Não, é só na justiça. Agora, fazer o rastreamento e descobrir não precisa de autorização judicial. Mas tanto na esfera civil como na coisa para poder trazer o bem para mandar a leilão, precisa de autorização judicial. O quê? A dívida? A dívida? Não. Não aparece.
Entendeu? Porque nem sempre o fisco vai gastar esse tempo de ir lá e colocar na matrícula. Entendeu? Porque isso é oneroso, né? Porque você tem que pagar, regrona geral, lembra, é taxa, não tem imunidade nas taxas, né? Então o fisco tem que pagar para o cartório para colocar lá uma reserva de que tem uma dívida ativa no nome daquilo lá, então ele não faz. Por que ele não faz? Ele precisa fazer isso? Não precisa. O artigo garante ele que ele busca o bem na mão de quem tiver e traz para o processo. E manda leilão. Tá? Não, sim. Sim, ele é citado, E aí o que ele tem que fazer? O embargo de terceiro, que é uma ação incidente que fica de mãozinhas dadas, pensada na execução fiscal. Aí é decidido esse embargo de terceiro, mas na maioria das vezes ele toma no cu. Então tem que tomar muito essa cautela. Ah, uma coisa é o bonito que está aqui. Outra coisa é a prática. Você entendeu? Porque o que vai acontecer? Gente, eu já vi, eu cuido de execução fiscal nesse sentido. Sabe? Eu já vi. Por quê? Primeiro você executa a empresa. E muitas vezes o sócio já está lá na dívida ativa da empresa. Na inscrição de dívida ativa está lá a empresa e o corresponsável, aquele sócio. Você está entendendo? Aí primeiro vai atrás da empresa, não achou bens da empresa. Lembra? Despersonaliza e vai atrás dos sócios. O sócio, gerente, papapá, né? Aí, se ele, depois do nome dele já ter sido inscrito em dívida ativa, tal, já era. Por isso que você tem que fazer um rastreio de tudo. E eu vou ser bem sincera, na prática, como eu sei, ainda mais se é na esfera federal, se a dívida é federal, nossa senhora, vocês não entendem o tanto que o judiciário ele é pró-fisco na esfera federal. Se a empresa daquele dono daquela casa está devendo, eu não compro, porque vai ser dor de cabeça. É dor de cabeça. Por isso que, quando eu fui, por exemplo, comprar a minha casa, tinha uma casa que eu apaixonei nela. Mas a hora que eu tirei toda a capivara da casa e tava o nome da empresa, tava com um monte de execução fiscal, tava com um monte de CDA, tava com um monte de coisa, eu não comprei, porque eu não queria dor de cabeça. Não, não tem que. Mas aqui, primeiro que aqui a gente não está falando de bem de família. Você está entendendo? Não, aqui a gente não está falando de bem de família. Entendeu? A gente não está falando mais de bem de família. Aqui a gente está falando. Não, a gente não está falando de bem de família. Entendeu? A gente não está falando de bem de família, a gente está falando de fraude. Não, não. Agora, o que acontece? O que acontece? Qual é o risco? Você está entendendo? Você entendeu? Isso aí dá problema, dá problema. Você entendeu? Dá problema. Não, não necessariamente. Não, não. Não, não tem. Não tem. Entendeu? Enquanto o crédito ainda estiver pendente, tal. Quanto. Lembra da aula de ontem? Lembra que aquele fato gerador de 2021, no minha brincadeira aqui, ia prescrever em tese em 2050? Isso aqui vale todos esses 30 anos. Pode, pergunta, Chuchu.
Então, eu não sei qual que é a dívida dele, né? Ah, tá, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Não, essas coisas aí eu já não entendo, viu? Não, sim. Aí eu já não sei, porque aí é questão penal, administrativa, eu não sei como é que funciona, não. Não. Beleza, galera? Tranquilo? Penhora online. Penhora online. Se juiz já achava que é Deus, com a penhora online ele teve certeza. Entendeu? Sabe? Se ele já achava que era Deus, com a penhora online ele teve certeza, porque ele pode ir lá e acabar com a sua vida com apertar de uma tecla. Pá! E ele não está nem aí. Se a sua empresa vai falir porque ele apertou uma tecla, e um monte de gente vai ficar desempregado, e que isso vai virar uma bola de neve, ele não está nem aí, ele aperta a tecla. Porque ele é Deus. Você acha que você é Deus, mas você vai pro inferno, juiz desgraçado. Entendeu? Por causa disso. Por quê? Porque eles não seguem o rito da penhora online. Na realidade, eles atravancam. E sabe o que veio salvar o contribuinte, salvar a gente das ilegalidades? Uma lei que todo mundo achou um absurdo. Mas que é a coisa mais linda do mundo na esfera, a lei de abuso de autoridade. Gente, né? Meus clientes ficam, essa lei de abuso de autoridade, só para privilegiar bandido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Aí eu, meu filho, presta atenção. Presta atenção, quem não paga tributo também pode ser bandido, bem. Presta atenção. Então, depois que veio a lei de abuso de autoridade, eles meio que pararam com esse negócio de sair fazendo penhora arbitrária, penhora online arbitrária, eles seguraram, entendeu? Então, a lei de abuso de autoridade para o contribuinte, para justo ou não, certo ou não, os fins não justificam os meios. A gente tem que seguir o ordenamento jurídico. Entendeu? Passou faz tempo já. Então, para nós, essa lei de abuso de autoridade foi ótima, porque agora eles falaram, opa, deixa eu seguir os trâmites, eu não vou mais poder sair penhorando bem. Você está entendendo? Porque, por exemplo, aconteceu com o meu cliente. Só para vocês terem uma noção do que é a realidade. Meu cliente tinha um monte de execução fiscal. Tem ainda. Aí ele parcelou tudo certinho. E está pagando a parcela, beleza. Tudo bonitinho, certinho. Suspensão da exigibilidade do crédito. O que acontece? As execuções ficam todas paradas até parar de pagar o parcelamento. Eu acredito que a Procuradoria fez uma petição errada. Sabe quando o estagiário... ah lá, o estagiário. O estagiário errou o número do processo, tipo assim? Eu acredito que foi isso. Aí, o que a Fazenda pediu? A Fazenda falou assim, ó, excelência, não disse nem porquê, nem quando, nem que jeito, só falou assim, penhora online. Cara, o meu cliente estava tranquilo. Por quê? Porque as execuções estavam paradas, a empresa dele estava funcionando, um monte de funcionário, um monte de coisa. Ele sabia que a conta dele estava tranquila. De repente, do dia para a noite, sem avisar, bloqueou as contas da empresa. E sabe quem que ele tinha que pagar no dia seguinte? Os funcionários. A sorte que é uma empresa grande que tem boa relação no banco, que conseguiu pegar dinheiro emprestado para pagar os funcionários. Detalhe, aquela execução fiscal específica era de 70 mil. Ele estava com 500 mil na conta para pagar os funcionários fornecedores daquele mês. Bloqueou tudo. Não pode, você só pode bloquear os 70 se for para bloquear. Bloqueou tudo. Eu levei 2 semanas para desbloquear o excedente. 2 semanas todo dia indo lá, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e o juiz lá. Vou ver, doutora.
Doutora. Beleza. Desbloqueou. Aí eu fiz a petição que tinha que fazer, mostrei que era um equívoco, pedi para liberar os outros 70. Depois que ele deu a decisão, sabe quantos anos demorou para liberar os outros 70? 2 anos para liberar os outros 70, depois da decisão dele. Não, a decisão dele demorou uns 2 anos, depois 2 anos para liberar o negócio. Uma brincadeira dessa, é isso que eu estou falando. Uma brincadeira dessa, se essa empresa não fosse solvente, não tivesse tudo bonitinho, não é só ela que ia quebrar, o funcionário ia passar fome. Sabe? Só que tudo isso aconteceu antes da lei do abuso de autoridade. Porque agora, depois da lei do abuso de autoridade, esse desgraçado não está mais fazendo isso. Tá pensando 2 vezes antes de sair bloqueando bens da empresa e fuder com o meio mundo. Porque, gente, você acaba com uma empresa desse jeito. Você acaba com a vida do funcionário. Sabe? Não é só do patrão que eu estou falando, não, é de todos os empregados ali. Mas, enfim, hoje em dia a gente já está mais tranquilo, porque a lei do abuso de autoridade veio frear também esses abusos. Então, o que acontece? Para poder fazer essa penhora online, precisa o quê? Precisa primeiro o executado ser citado. Depois, precisa tentar encontrar bens. Sabe? A fazenda precisa o quê? Precisa demonstrar que procurou os bens. Não encontrou bens, aí sim você vai lá para o Bacenjude. Aí sim você vai fazer a penhora online, por exemplo. Só que é igual eu estou falando, eles não seguiam, não citava ninguém, já ia lá do dia para a noite e bloqueava a conta. Mesmo tendo súmula, mesmo a gente tendo súmula de como fazer, os juízes, na prática, aqui, não todos, é claro, alguns, é aí, que se dane. Por quê? Porque empresário é bandido. Eu não aguento esse tipo de coisa, sabe? A empresária é bandido até que se prove o contrário. Gente, não é assim, né? Quem que move o Brasil? Os empresários. Tudo bem, nem todos são santos, é claro, mas você não pode generalizar. O problema, na esfera tributária, quando a gente vai para os tribunais, tanto na trabalhista como na tributária, o empresário é a pior coisa da face da terra, entendeu? É foda, é complicado. Entenderam? Então, bora. Garantias indiretas. O que são essas garantias indiretas, né? Escuta, você quer dar encerrado as obrigações, né, lá do falido? Tem que provar que pagou todos os tributos. Você vai lá, quer recuperação judicial? Você tem que provar que os tributos estão pagos, que não está devendo tributo. Não, mas peraí, né? Como assim? Se o cara está em recuperação judicial, se ele não pagou o privado, ele pagou o público? Lógico que não. Por isso, do parcelamento especial na recuperação judicial, conforme o artigo 151, que nós estudamos ontem, né? Então, mas são formas de quitação. Ah, você quer fazer uma partilha, você quer fazer uma adjudicação, lá no inventário, por exemplo, lembra que a gente não herda a dívida, certo? Mas tem que pagar tudo primeiro, inclusive os tributos, o que sobrar que a gente herda. Então, é um meio indireto de receber, né? A mesma coisa o que você quer concorrer, participar de uma licitação? O que precisa para participar de uma licitação? Certidões, você não pode estar devendo, né? Você não pode estar devendo. Então, por isso que eu falo para vocês que, né, não é o caso aqui, mas, por exemplo, na advocacia tributária, a primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é suspender a exigibilidade do crédito, para ter certidão positiva, com efeitos negativos, principalmente para os clientes poderem participar de licitação, conseguir financiamento bancário. Por quê? Porque os bancos exigem certidão para te dar financiamento bancário, não é assim? Porque ele sabe que fora do processo de falência,
Quem recebe primeiro é o tributário, então ele não é besta. Ele quer que você esteja adimplente com os seus tributos. Fechou? Tá? Agora nós vamos adentrar nos privilégios do crédito tributário. O que são esses privilégios? Aqui é quando a gente tem concurso de credores. Eu tenho vários credores, certo? Tenho vários credores. E aí, quem é que vai receber primeiro? Entendeu? Quem que recebe primeiro? Eu tenho lá o credor trabalhista, o credor tributário, o credor civil, tal. Quem que recebe primeiro? Trabalhista. Crédito tributário prefere a qualquer outra, seja qual for a sua natureza ou tempo de sua quitação, ressalvados os créditos decorrentes da relação de trabalho e acidente de trabalho. Então, assim, ó, não estamos falando de falência, certo? A empresa não está em processo de falência. Quem recebe primeiro? Trabalhista, depois tributário. Tá? Não tem falência. O X da questão é quando tem processo de falência. Tá? Quando tem processo de falência. Primeira coisa que vocês precisam saber. Não respondam nenhuma questão sobre esse assunto antes de 2021. Não respondam nenhuma questão. Vocês vão lá naqueles negocinhos de questão, né? Olha lá a data. Se for 2021, beleza, você responde. Se for 2020 para trás, não respondam. Por quê? Porque vai estar errada. Porque mudou em 2020 isso daqui. Então, muito cuidado com o livro, com videoaula de YouTube, mas então tem que ter muito. Por isso que eu sempre gosto, toda vez eu gosto de falar a data, entendeu? Por quê? Porque mudou. Tá? Mudou a lei de falência nesse sentido. Tiveram várias mudanças. E isso daqui mudou. Então a questão vai estar errada. Tudo bem? Tá? Não respondam para vocês não confundirem. Então vamos lá, aumentou-se o rol aqui. Eu coloquei os artigos todos aqui para vocês olharem. Então, quando vocês estiverem estudando, vocês vão lá e olhem os artigos para vocês terem a ideia, né? Então, tá lá, processo de falência, o processo de falência formal, lá no fórum, tudo bonitinho. Tá lá, pegou todos os bens, liquidou, agora chegou a hora de pagar. Quem que vai receber primeiro? Vai restituir bens de terceiros. Por exemplo, o escritório não fale, né? Mas assim, só para ter uma noção. Nenhuma impressora é do escritório. Tudo não é nem alugada, assim, né? É aquele negócio. Deu pau na impressora, liga na empresa da impressora, vem e troca a impressora. Não sei nem se é aluguel, mas tipo assim, nenhuma impressora lá pertence da gente, porque é muito melhor você fazer isso do que ficar correndo atrás para consertar a impressora, né? É muito mais barato no final das contas. Enfim, se falisse, não fale, né? Mas se falisse, e aí, vai a leilão essas impressoras? Não, né? Lógico que não, porque não pertence, então são bens de terceiro. Você tem que devolver para o terceiro. Compensação de dívidas vencidas até a data da decretação da falência. Então, por exemplo, isso não existia. Então, tem lá, dá para você fazer a compensação, aquele te deve, você deve, tal. Compensa-se ali, até a data da falência, até a data da decretação da falência. Depois vai se pagar os extras concursais. O que são esses extra concursais? Está vendo que não faz parte do concurso de credores? Extra concursais. Assim, a ideia da lei de falência é
você dar possibilidades da empresa continuar. Essa é a ideia da nova lei de falência, porque eu estudei pela lei antiga, né? Mas, enfim, então, para mim, a 11.101 de 2005, ela continua sendo a nova lei de falência. Mas, enfim, a ideia dela era o quê? A ideia dela é não parar o empreendimento. Tentar fazer com que aquela empresa falida ela continue exercendo as atividades, porque o foco é o quê? O foco é resguardar os empregos. Esse é o foco. Então, vocês concordam comigo? A empresa foi decretada a falência da empresa, mas a empresa ainda está atuando. Está lá com o administrador, com tudo, ela está atuando. Extraconcursais é aquelas dívidas que vencem depois da decretação da falência, enquanto a empresa está atuando. Então, esses daqui têm que ser pagos primeiros. Por quê? Justamente porque, por exemplo, o fornecedor sabe que vai receber primeiro. Então, ele vai continuar investindo naquela empresa. Conseguiram entender a ideia? Aí depois, trabalhistas. Nossa, vocês não imaginam o rolo que deu em 2005 com a 11.101. Vocês não imaginam. A galera do direito do trabalho pulou desse tamanho. Por quê? Porque os trabalhistas não tinham limite. Não tinha limite. Tinha limite. E agora não, limitou. Tem preferência aqui até 150 salários mínimos. Você entendeu? Ultrapassou isso. Eu tenho direito aos 200 salário mínimo. Beleza, 150 você recebe primeiro, depois os outros 50 vira quilografário. Você entendeu? Não é que perde, mas vai lá para baixo. Isso aqui é lindo, gente, porque isso daqui consegue, né, dividir e saldar um pouco para cada um. Não ficar tudo para um só, para meia dúzia. E acidente de trabalho. Aí o acidente de trabalho não tem teto, tá? Não tem limite. Depois, a dívida com garantia real. Com a hipoteca, uma dívida cível com garantia real, uma hipoteca, por exemplo, de um banco, se sobrepõe ao tributário. Olha que legal. Mas, nossa, se sobrepõe ao tributário, é a mesma lógica. Não era assim na antiga lei, não era desse jeito, antes de 2005. A ideia dessa lei de falência linda, ela veio justamente para fomentar investimento nas empresas do Brasil, sabe? Então, ela falou o seguinte, banco, pode emprestar dinheiro para a empresa, pode pegar um bem hipotecário, que se der merda, você vai receber antes do que eu, governo. Então, isso dá credibilidade, vocês estão entendendo? Antigamente, não. Primeiro vinha o trabalhista, depois as dívidas com hipoteca, por exemplo. Então, isso daqui ajudou muito, porque isso dá segurança jurídica nas relações, né? Então, aí depois é que vem o tributário. Não sobrou nada. Mas vocês entenderam? Mas assim, se a gente pensar em mercado, esse tipo de coisa, isso aqui é lindo, é maravilhoso se a gente pensar em trazer investimentos externos, isso aqui é muito bom. Aí depois é que vem os quirografários, que é o resto. É o resto que sobrar, tá? As dívidas particulares, sem garantia, o que sobra do trabalhista, você entendeu? São os quirografários. Depois as multas tributárias. Tá? Depois as multas tributárias. Depois os créditos subordinados. Antes de 2020, multa tributária era crédito subordinado. O que é crédito subordinado? Aí o que o sócio tem direito a receber. Tipo assim, sabe? O verme do cocô do cavalo é o crédito subordinado. Sabe? É o verme do cocô do cavalo. É o crédito subordinado. Depois, juros vencidos após a decretação da falência. Então, este é o rol. Então, muito, muito cuidado.
Mais uma vez falando, não respondam questões de concursos anteriores a 2021 com relação aos privilégios do crédito tributário na falência, porque vocês vão estudar errado, tá? Então, a multa tributária agora ela está ali junto do quirografário, um pouquinho mais embaixo. A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência. Por quê? Porque ela não é tributo. Tá vendo como ela tá? Lembra que eu falo para vocês, no primeiro dia de aula, o que eu falei para vocês? Que multa não é tributo. Que tributo não é multa. Não falei isso para vocês? Então, mesmo a multa tributária não tem natureza tributária. Ó, tanto é que está aqui, está lá, créditos tributários, e a multa tributária está lá embaixo. Então, ela não é tributo, né? Ela é sanção administrativa, mas não tributo. Aí aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês, tá? Só para vocês lerem, tá vendo? Ó, a lei que mudou 2020. Aí aqui também para ler. Também, que está ali. Tá? Aqui também fala que não entra na falência. Tudo bem? Então, fiquem ligados com relação a isso. Se é novidade, será que vai cair no concurso? Ah, como não, né? Claro. Beleza. Imagine, né, que chegou na falência ou não, chegou a vez do fisco receber. Só que não tem dinheiro para pagar a União, o Estado, o município, né, todo mundo. Se chegou, tá ali, o conflito é entre os entes tributantes, quem recebe primeiro? A tudona, né? A fodástica, né? A União. Vamos entender a lógica para vocês não esquecerem? Por que, que a União? Ó, primeiro é a União. Bingo. Isso mesmo. Né? Então, por quê? Porque se a União receber, ela vai repassar. Ela tem o repasse. Né? Aí, conseguiu saldar a União. Vai saldar o Estado. Para depois vir para o município, porque é a mesma lógica. O Estado vai fazer o repasse para o município. Então, primeiro recebe a União, depois o Estado, o Distrito Federal, territórios, aí pró-rata, né? Rateia entre eles, se tem vários, e depois os municípios, também rateando se tiver vários municípios. Tá? E aqui mais súmulas, né? Súmulas para vocês olharem. Ó, o concurso de preferência lá não viola a Constituição Federal. Os créditos das autarquias preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que o existente penhora sobre o mesmo bem. Então, tem bens penhorados, da autarquia sobrepõe. O protesto pela preferência do crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca a competência para a Justiça Federal. Por quê? Porque por mais que está lá, você não manda para a federal. Pode ser objeto de restituição na falência o dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outro, do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade. Ou seja, está o dinheirinho lá com o cara, né? Não era para estar. Treta. Tá? Ajuizada a execução fiscal anteriormente à falência, com penhora realizadas antes dessa, não ficam os bens penhorados sujeitos à arrecadação no juízo de falência. Por quê, gente? É assim, ó. Ó que interessante. Alguma vez vocês já viram
um processo de falência, assim? Não. Eu nunca militei nessa área. Mas, por exemplo, a primeira coisa que Emerson e eu compramos quando a gente casou foi uma posse. Uma posse. Vocês já ouviram falar do Minas de Cuiabá? Né? Lá perto da Ponte Nova. Aquilo lá não tem escritura. Aquilo lá é uma massa falida. A construtora não terminou, o povo meteu o pé na porta, entrou, quem estava lá ficou. Aquilo você vai passando a posse. Tá? Então, nós compramos a posse. Recém-formada, advogada, né? O nojo, pessoa. Porque você entendeu, né? A gente forma, passa na OAB antes de formar, acha que vai ganhar o mundo com facilidade, aí toma na cara, se fode, desce do salto, né? Aí, peguei, vamos comprar isso aí, é posse e tal, deixa eu ver o processo da falência. Tudo físico, né? Naquela época, imagino. Aí, vou eu pro fórum. Tá, né? Com a carteirinha na mão, a advogada. Eu queria ver o processo da falência dessa empresa. A mulher olhou pra minha cara, né? Falou, tá bom, faz favor. E eu segui, né? Ela pegou um banquinho, eu falei assim, pra que banquinho, né? Não, tô indo, né? Lá abre uma porta, fora de brincadeira, gente, era uma sala. Fora de brincadeira. Mais ou menos daqui, ali, eles aqui assim, enorme, uma sala. Pilhas de processo, pilhas. O meu processo do meu apartamento estava lá, num daqueles emendadinhos. Ela botou o banquinho e falou assim, fica à vontade, a gente fecha tal hora. Ele tá aí, procura. A advogada falou, obrigada, moça, eu vou comprar aquela porra mesmo, depois eu vejo o que eu faço, né? Você acha? Jamais, né? Voltei, o Hermes, e aí olhou o processo, olhei, tá tudo ok. Aí, então assim, por que um processo de falência dificilmente ele termina, né? Por causa disso, imaginem, por exemplo, eu sou a empresa falida, eu sou o fornecedor da empresa, eu monto um processo meu que vai ali, antes de ser virtual, botava uma cordinha. A outra empresa também um outro processinho, a cordinha, que é o apenso que a gente fala, outro negocinho, a cordinha, aquilo pilha. Eu quero ver uma pessoa com coragem para mexer naquela porra e julgar. Mas nunca. Você está entendendo? Então, assim, esses negócios nunca é resolvido. Justamente por isso é que a lei fala o quê? Execução fiscal, fisco. Fica de boa, não precisa ir para aquela pilhona, não. Pode continuar aqui de se desenvolver aqui na vara de execução fiscal mesmo, tudo. Depois que a gente chegar ao final, aí você vai para a falência, porque senão ele nunca vai andar. Vocês entenderam? Então, é essa a ideia. Eu acho que não, pior. Pior, porque pelo menos você via ali, você catava, tipo assim, você fazia assim, vou resolver unitei, pá, remata um. Agora o virtual, como é que faz? Imagina. Eu acho muito mais difícil trabalhar no virtual. É porque eu sou velha, né? Mas eu acho mais difícil. Pois é, penso, né? Tá? E aí? Mas é. E aí, gente? O que é pago preferencialmente aqui no inventário? Os tributos, tá? Os tributos. E uma liquidação judicial ou voluntária? O que é isso? Aqui, a empresa é solvente. Tipo assim, olha, não está mais dando certo a nossa empresa. Vamos separar? Não quero. Tipo, né? Não está mais dando certo, não quero você com minha sócia. Tal. Não quero. Igual casamento que as pessoas não querem dar fim, né? Nossa, Deus me livre de direito de família. Odeio. Nossa, eu tenho até pavor de pensar em advogar nessa área.
Já advoguei quando eu formei. Nossa, eu quase matava os casal. Aí, de raiva. Aí, né, não quero, beleza, a gente vai resolver isso na justiça, aí a gente vai liquidar a empresa na justiça. Então, mas ela é solvente, está tudo certinho, então quem vai receber primeiro? O fisco. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo, né? Essa aula é fácil, de boa. Teve uma vez... lá na faculdade era um negócio assim. Você era promovido a ser professor do núcleo de práticas jurídicas. Eu sou a única professora que fui promovida aí para aquela desgraça, daquele inferno, daquele lugar, e a única que pediu demissão. Entendeu? Porque ganhava bem mais, assim. Mas eu não aguentava a desorganização dos alunos. E aí, tem que atender trem de família. Aí, estava lá, né? Tentando fazer um acordo. Estava o casal querendo separar, tentando fazer um acordo. Aí, o cara não queria mais mulher. O cara não queria. Então, a casa vai ficar para quem? Para as crianças. E ela pode continuar morando na casa. Ah, beleza, a casa vai ficar assim. E a pensão? Não, 30% do que eu ganho para as crianças, tudo pode colocar no acordo. Ai, beleza. Aí, os móveis fica tudo. E o carro também, tudo. E aí eu falava assim, nossa, que massa, né? Aí... Não, e ela estava possessa. Aí ele falou, a única coisa que eu quero é o Totó, o cachorro. Menina, a hora que a mulher falou assim, o cachorro, juro por Deus, que não vai pegar eu na câmera aqui, mas vou descer, eles vão escutar o som. A hora que ela falou assim, o cachorro, cara, eu levantei, eu bati na mesa e falei, o cachorro é dele. O cachorro é dele. Mas no cachorro é dele. Você é minha... Não sou. Se você quiser o cachorro, você sai daqui e vai pagar um advogado profissional. Vai pagar a porra do advogado. O cachorro é dele, caralho. Né? Porque, gente, pelo amor de Deus, o cara tava lá dando tudo pra ela, quer brigar com o cachorro. É simples. Ai, mas o cachorro, a gente tem amor no cachorro. Faz guarda compartilhada da porra do bichinho. Pronto, resolve o problema. Entendeu? Mas faz guarda compartilhada. Não, ela não queria separar, entendeu? Ali ela não queria, ela só queria dar um... Nossa Senhora, só de eu lembrar... Ai, nossa, dói até a coluna, entendeu? Eu não sou psicóloga. Não sou, eu tenho pavor desses trem. Hã? O bom é brigar, o povo gosta de confusão. Não, família, Deus me livre. Ave Maria. Melhor, lógico. Pensa, gente, não tem audiência, não tem briga por picuinha. A maioria dos clientes são ricos, entendeu? Né? Sabe? Né? Gente, não fica o procurador não vai te ligar enchendo seu saco, igual o advogado da outra parte, em outro trem que fica te ligando, enchendo o saco. Não vai, o procurador não vai te ligar. Sabe? Melhor área. Né? Você está fazendo direito, né? Pensa nisso. Então tá. Eu achei que ele fazia direito. Então vamos lá. Administração tributária. Agora sim. Vamos falar de algo que importa muito para vocês, porque vocês serão fiscais, né? E então vamos falar com relação à fiscalização. Só que é o seguinte, né, gente? Vocês vão ter poder? Vocês vão ter poder. Mas o que vocês vão ter também? Deveres. Não é assim, tá, gente? Né? Vocês não estão acima do bem e do mal. Baixa a bola. Hã? Mais poder, né? Baixa a bola, né? Vocês têm poderes, mas vocês têm deveres também, não é mesmo? Né? Os semideuses. Então, tá lá. Vocês vão poder fiscalizar, vocês vão ter poderes de fiscalização. Só que, lógico, tudo dentro do ordenamento jurídico,
tudo tem que ser devidamente com o processo de fiscalização, tudo formalizado, tudo bonitinho, sabe? Ah, e aquela pessoa imune? Posso fiscalizar? Deve, né, Nayara? Né? Quando você for, a gente vai junto fiscalizar, né, Nayara? Ah, isso aí. Vamos fiscalizar a galera imune, né? Eu vou junto. O que você está fazendo? Não, tô aqui. Tá passando. Testemunha, testemunha. Então, o que acontece? Então, você vai poder fiscalizar. Só que assim, você tem que estar de acordo com a sua competência. Porque é aquela coisa, vocês serão, por enquanto, né, com o nosso foco aqui, fiscal do Estado. Você vai poder chegar lá e falar assim, escuta, eu quero ver aí as informações do, sei lá, do imposto de renda, de outras coisas que não sejam da sua competência. Não, né? Não vai. Você vai querer ver questão de ISS, sei lá. Não, você tem que focar na sua competência, né? Na sua competência. Então, vocês têm poderes, mas esses poderes, eles têm que respeitar o quê? Os princípios administrativos, né? A administração pública tem poder, mas tem que respeitar os princípios, não é mesmo? Aqui, ó, a lei de Mato Grosso, efetividade, eficiência, eficácia nos gastos e assim por diante. Então, você tem que tomar cuidado com essas coisas. Tá? E aí, aqui, né? Um exemplo aqui do PAT. Também você tem que respeitar os princípios administrativos. Então tá lá, né? Princípio da legalidade, finalidade, impessoalidade, motivação, moralidade, interesse público e assim por diante. Ah, houve um erro de fato. Lembra que a gente conversou sobre o erro de direito e o erro de fato? Houve um erro de fato. Beleza, justificado, você pode mudar o seu posicionamento segundo a lei do Estado de Mato Grosso, você pode, tá? É o que está aqui. Oi? Não, pode. Pode. Entendeu? Pode. Isso. Por que por exemplo, agora que você falou do princípio da autotutela administrativa, da autoexecutoriedade, sabe quando que eu uso ele na prática? É assim, ó a diferença de um processo judicial de um processo administrativo. Se você perder um prazo na justiça, o que acontece? Precluiu, fudeu, não tem o que fazer. Perdeu o prazo lá, é peremptório, o trem é ferrenho. E a perda do prazo no processo administrativo? Causa isso? Não. Então, por mais que às vezes o cliente vem com aquele... Porque assim, tudo é uma questão de situação, entendeu? Às vezes o cliente vem com um auto de infração já depois dos 30 dias, né? Que ele esquece, ele vem depois dos 30 dias. Eu não vou mais conseguir suspender a exigibilidade se eu entrar com o processo administrativo. E eu tenho provas de que aquele tributo foi pago, ou tenho as notas, tenho tudo, né? Prova material. Eu posso entrar ainda com o processo administrativo, justamente porque a administração pública pode rever seus atos. Você entendeu? Já na justiça eu não poderia. Na justiça eu não poderia, mas na administração pública eu posso. Então, está aqui. Não pode, né, limitar, não pode a lei excluir a função do fiscal, o poder do fiscal fiscalizar. E aí o comerciante ele tem que entregar os livros obrigatórios, o empresário, né? Ele vai lá, desde que, com relação à competência, você pode exigir. Alguém aqui já passou por uma fiscalização? Não? Funciona mais ou menos assim, ó. Funciona mais ou menos assim.
Porque hoje muito é cruzamento de informações, mas às vezes precisa em loco. Aí, mas, assim, se é fiscal do estado, é tranquilo, o fiscal vai lá. Se é fiscal do município, ele vai lá, ele vem com o termo inicial de fiscalização e fala, olha, separa para mim, né, o documento A, B, C, os livros X, num prazo de tantos dias, que aí eu vou vir aqui e arrecadar. É massa. Tipo assim, tranquilo. Gente, o problema é quando vem a Polícia Federal. Olha, não, eles chegam assim, tipo, sem necessidade. Assim, é lindo. Eu sei, tem um monte de gostoso na Polícia Federal, por isso você está falando. Tô ligada, entendeu? O que acontece? Eles chegam, cara, fora de brincadeira. Você fala assim, cara, que eu não fiz nada, né? Tipo assim, sem necessidade. Não. Você vai chegar no escritório de contabilidade, tipo assim, tá ali, só para requerer uma documentação. A gente já está separando a documentação, porque já foi requerido para o cliente já está. Os caras chegam. Tipo, sabe, você fala, oi, o que é isso, né? O que eu fiz? Meu Deus, sabe? Leva tudo, pode levar. Oh, né? Exagero, tipo, não há necessidade, né? Mas assim, enfim, agora vocês não, vocês vão chegar com toda a educação, né? Com o início da fiscalização, falar os documentos que vocês querem, porque você não pode simplesmente dizer, ó, oi, tô entrando. Ah, como? Tô entrando. Dá licença, sai daí, sai da sua cadeira. Nayara quer fazer isso, tô entrando, peraí, e... Não, gente, não é assim, entendeu? Eu que ia querer. Tá? Então, é assim que funciona. Então, aí é outros 500 aqui, é um dos deveres. Eu jamais poderia ser fiscal, mas daqui a pouco a gente conta, porque lembra, eu sou fofoqueira. Então, vamos lá. O que acontece? Ó? Não pode ser utilizado meios coercitivos, não pode interditar estabelecimento, não pode apreender mercadorias, tá? Não pode mexer nas estampilhas, tá? Aqui é para questão de depositário fiel na lei normal, e é ilícito da prisão civil. Agora sim, para o concurso de vocês, eu vou tentar explicar o entendimento do TJ daqui, tá? Esse negócio de apreensão de mercadorias. Eu acho que eu já cheguei a falar, mas agora é o momento oportuno, eu vou falar de novo. O Fantoni deve ter falado também, mas eu só vou ratificar aqui. Hã? Não está preso, né? É assim, ó. A empresa, ela está devendo os tributos passados. Mas daquela mercadoria que está passando, está tudo ok, não tem problema nenhum com ela. Não pode apreender. Mas você vai, tá? Aprende. Aprende que Titi agradece, tá? Pode continuar aprendendo. Mas assim, no concurso público, em tese, não pode apreender. Agora, se está devendo o tributo daquela mercadoria que está passando, aí pode apreender, sem problema nenhum. Esse é o entendimento dos tribunais, tá certo? Beleza? Então, sabe? Vocês podem pedir informação para a galera, né? Mas tudo formal. E você vai pedir informação para o tabelião, para o banco, para a leiloeira, inventariante, síndico, para qualquer pessoa você pode pedir informação. Só que, óbvio, né, gente? Você tem que fundamentar. A gente já deixa eu só terminar isso aqui. Você tem que fundamentar o porquê que você está querendo, que tudo tem que ser fundamentado.
que é o princípio da motivação, nos atos administrativos também. Então, por exemplo, você quer que o banco te mande informações. Aí você vai falar, banco, eu preciso de informações da empresa X, porque está tendo um processo administrativo X, com a fiscalização por Y, e eu preciso dessa documentação para averiguar Z. Também, isso mesmo, tá? Só que é assim, né? Tem gente que tem o dever legal de guardar sigilo. Né? A gente sempre brinca, ai, quem? O padre. Você não pode obrigar o padre a falar o que ele escutou no confessionário. Na faculdade sempre fala isso. Mas espera aí, eu sou advogado. Eu não tenho que entregar provas do meu cliente. E o trem era tão louco, a gente tinha, aqui no estado de Mato Grosso, tinha uma lei, tinha um artigo numa lei que falava assim, ó, advogado tributarista. O STF já considerou inconstitucional, sim. Mas falava assim, advogado tributarista. Se você mentir, a gente não mente. Se você mentir aqui no processo, em prol do seu cliente, é você que fica responsável pelo tributo dele. Nós vamos cobrar de você. Você acha a mesma coisa. O advogado criminalista. Se você, omitir a verdade aqui, quem vai para a cadeia é você. Peraí, gente. Lógico que foi considerado inconstitucional, né? Mas, enfim, tinha essa palhaçada.